Bem-vindos à nossa aula. Pessoal, como eu tratei na aula anterior sobre regionalização, ficou bem exposto, né, a questão dessa organização que existe do espaço. Durante a aula eu mostrei que a organização do espaço ela se dá em diferentes aspectos, desde o processo de regionalizar pelos aspectos físicos, geopolíticos, tudo isso leva a uma forma de regionalização, né? Existe também a regionalização pelo aspecto econômico e cultural. Então, o mundo, né, ele é esse imenso espaço integrado por diferentes culturas que recebem influências de um passado histórico. Então, o que acontece? Antes de eu passar para um aspecto mais econômico, eu observo aqui para vocês, trago para vocês a questão do etnocentrismo, né? Esse sincretismo cultural, religioso que se formou no Brasil. Não digo só no Brasil, né? De forma nenhuma, mas aqui é muito forte. E nós somos, no nosso espaço, né? No nosso território brasileiro, presenciamos o convívio de diferentes culturas no mesmo espaço. Algumas mais presentes em determinadas regiões do país. Aqui, né, você observa uma imagem da cultura afro, né, no nosso país, que é muito presente, né? Um evento religioso e ligado, né, a religião afro, né, de Iemanjá. E o que acontece, pessoal? Isso foi resultado de um passado, né, de um processo histórico. O que eu quero trazer para vocês, e é o que está exposto no slide, é que, na realidade, quando vamos observar, analisar o espaço, e principalmente quando está envolvendo fatores, né, sociais, e é necessário a gente, de certa forma, avaliar as diferentes culturas, né, sem, digamos assim, sem inferiorizá-las. Então, como o slide diz aqui, avaliar as demais culturas pelos valores da nossa nos traz uma visão parcial da outra cultura, né? Uma visão assim, como se a outra cultura estivesse errada. E aí nós começamos a estabelecer uma forma de mensurar, né, quem está certo, quem está errado, quem é mais desenvolvido, quem é menos desenvolvido. Então, isso aí é uma atitude que poderíamos dizer preconceituosa, gerando uma desvalorização da cultura diferente. Então, não existe, no aspecto de civilização, né, civilizacional, não existe civilização superior ou inferior. Cada uma, no seu tempo, tem a sua devida contribuição e tem as suas características, suas peculiaridades específicas que a tornam especial. Então, assim, eu estou apenas aqui enfatizando esses pontos. Então, a troca de experiências,
né, é o que faz todo o nosso país, principalmente, né, trazendo para o nosso país, uma riqueza cultural, né, única. Então, essas trocas de experiências traz muita diversidade e permite, né, analisar, né, o mundo em diferentes aspectos. Aqui, ó, observe a foto abaixo, né? Então a gente pode discutir justamente a diversidade cultural que existe. Eu estou aqui em diferentes, você tem aí imagens de diferentes partes do planeta, né? Desde que você vê povo oriental, né? Índios, certo? Os aspectos religiosos, né, estão aqui também presentes. E o que nós podemos analisar aqui? Quem é mais desenvolvido, quem é menos desenvolvido? Então, esse aspecto, nós não podemos atribuir essa forma de observação. Por quê? Porque, na realidade, cada cultura tem sua riqueza particular, né? Então, nós estaríamos, de certa forma, como ficou no slide anterior, bem em destaque, né? É necessário um tanto de respeito a essas diversidades. Dito isto, vamos então aqui a regionalização no aspecto geoeconômico, né? A política e a economia. Durante muito tempo, né, existiu então essa regionalização aqui em norte e sul. Então a regionalização do mundo, né, utilizando o aspecto desenvolvimento econômico e social como critério. E aí você tem aqui uma charge, né, de Mafalda. Então, ela observa, né, o coleguinha aí, né, invertendo o mapa, né, e aí ela diz assim, mas, verdade, você está pondo ao contrário o mapa, né? E olha a indagação que o colega faz a ela, né? Ao contrário, com relação a quê? Esses conceitos aqui são muito específicos de geografia, né? Quando se fala aqui, principalmente porque diz respeito a aspecto de cartografia, né? Sempre envolve o aspecto em relação. Então aqui ele já está trazendo para o aspecto político, saindo do contexto cartográfico e trazendo para o geopolítico. Então ele diz assim, ao contrário, com relação a quê? A Terra está no espaço e o espaço não tem em cima nem embaixo. Esse negócio de hemisfério norte ser em cima é um truque psicológico. Olha aqui a crítica que tem isso, né, pessoal? É um truque psicológico inventado pelos que acreditam estar em cima para nós que acreditamos estar embaixo. Continuar acreditando que estamos embaixo. O pior é que se continuarmos acreditando que estamos embaixo, vamos continuar embaixo. Mas se a partir de hoje acabou-se. Então ele faz um contexto, né, um jogo de palavras, né, de reflexões, né, sobre esse termo, embaixo, em cima, né? O norte está em cima, como se as nações do norte estivessem trazendo isso para um contexto de domínio político, né? E aí Mafalda ficou assim
completamente, você observa aí a expressão dela, né? Perdida. Né? E aí ela vem para casa, né? E a mãe pergunta, né? Onde você estava, Mafalda? Não sei, mas alguma coisa acabou de acabar. E esse acabou de acabar aqui era a crítica, né? O chamamento àquela situação de despertar sobre esses contextos, né, de domínio, a gente pode expandir isso, né, de domínio no aspecto cultural, que nós estamos constantemente sendo submetidos devido à influência econômica que recebemos, principalmente de países mais ricos. Então veja só, né, a diferença entre os países ricos e pobres se iniciou, né, na Revolução Industrial. Não é que eles eram todos iguais, né? Mas com a Revolução Industrial, a gente tem que destacar que se intensificou a produção de riquezas no mundo. No entanto, essa produção de riquezas ficou concentrada em nações ditas industrializadas. Século XVIII, né? Então, a Inglaterra é a grande estrela desse processo. Depois vai ser seguida por outras nações. Contudo, a divisão norte rico e sul pobre surge na década de 80. Então, veja aí. Antes de 1980, os termos mais utilizados eram o quê? Subdesenvolvido e desenvolvido. Né? Não eram utilizados porque... Perdão, pessoal, só voltando aqui, eu fiz uma contextualização errada. Né? Antes de 1980, os termos subdesenvolvido e desenvolvido não eram utilizados porque parte dos atuais países pobres eram colônias. Então, esses termos aí explicam muito a realidade econômica do mundo. Então, países do norte, países do sul, país desenvolvido, país subdesenvolvido, tem um contexto de dominação muito forte, principalmente desde o século XV, com o processo de colonização que aconteceu, tornando os países, né, aquelas terras que eram empossadas pela Europa, né, invadidas pela Europa, tornavam essas terras colônias. A América Latina inteira foi assim. Né? A América do Norte também foi colônia, porém em um processo diferente. E aí, muito se explica nessa situação o contexto político em que vivenciamos. E no século XIX, né, a partir do século XVIII para o século XIX, aconteceu o famoso imperialismo. Né? O famoso imperialismo, que era justamente esse fenômeno, né, era o domínio de territórios, principalmente da África e da Ásia, por nações que se industrializaram e tornaram esses territórios conquistados, que vocês veem aqui, né, tornaram seus fornecedores de matéria-prima, como também mercado consumidor de seus produtos. Ao mesmo tempo, vai nascer uma corrente conhecida como nacionalismo, que era a exaltação da pátria, de uma certa forma exacerbada, né, que levou inclusive aos famosos conflitos mundiais. Então você tem aqui a divisão de alguns países, né, que dominavam esses territórios aí da Ásia e da África. Um exemplo é o Império Britânico, está aqui de verde, né? E a Itália, destacada aqui marrom, essa aqui em roxo, é os territórios franceses, né? E a Espanha, em laranja. Acho que isso aí a gente pode atribuir laranja, né? Então, eram territórios, né, que eram praticamente reservas de países ricos. Então, os países ricos, ditos, né, desenvolvidos, né, nós vamos
atribuir diferentes conceitos, né, com o passar do tempo. Então, os países ditos desenvolvidos estavam localizados no norte geoeconômico. E os países ditos subdesenvolvidos, né, estavam no sul geoeconômico. Então, o conceito, né, de agrupamento então, gera uma simplificação da realidade. Porém, né, não correspondem os dois hemisférios. Por quê? Porque, por exemplo, se você colocar, se esse conceito aqui se aplicasse, analisem bem, né? Os países que estão ao sul do hemisfério, no hemisfério sul, são subdesenvolvidos. Aí você vai analisar a Austrália, por exemplo, ela está no hemisfério sul, né? Então, na realidade, esse contexto, né, esses conceitos, eles vão se amoldar, certo? E aí vocês vão diferenciar um pouco, né, entre as diferenças que existem entre o norte e sul geográfico e o norte e sul geoeconômico. Que esse norte e sul geoeconômico, ele não segue justamente ali o plano do Equador, não é aquela linha divisória. Existem variações, é diferente. Então veja aqui, ó, o que eu acabei de falar para vocês, olha, se fosse simplesmente seguir a linha do Equador, né, então basicamente os países aqui, como o México, certo? Alguma parte aqui dos países da África, estariam todos no conceito de país desenvolvido, países do norte desenvolvido. Não. Né? Observe aqui que a linha divisória do norte-sul, geoeconômico, ela vai se flexibilizando, né, para separar as economias ditas mais desenvolvidas das economias ditas mais atrasadas. Então aqui, né, por quê? Porque na realidade é o que eu sempre falo com vocês, existem contextos diferentes, mundos diferentes. E é vendido, né, para nós a ideia que o progresso econômico ele sempre vai gerar evolução social. Não necessariamente, a gente pode dizer isso, não necessariamente. Nos últimos 200 anos, da Revolução Industrial para cá, nós produzimos mais riqueza do que toda a história da humanidade do século XVIII para trás. Com certeza nós produzimos muito mais riquezas, agregamos muito mais valores às coisas que são produzidas. No entanto, o flagelo da miséria, o flagelo da fome, essas características, né, que rebaixam, né, praticamente a dignidade humana, elas ainda persistem. As favelas estão aí. Né? Uma prova aqui no Brasil. As favelas estão aí. O Estado não é presente naquele espaço, cria-se um poder paralelo, geralmente ligado ao crime, e ali, meu amigo, é simplesmente um desastre social, podemos dizer. Então, dois países tidos como símbolo de riqueza e pobreza há mais de 40 anos. Então, você tem aqui a Bélgica e a Índia. À esquerda, sede da Comissão Europeia em Bruxelas, 2011 essa foto, né? E à direita você vê, né, uma favela na Índia. Então o termo
vai ser criado, né? Então aí recentemente ser criado o termo em desenvolvimento, passando, né, aquela ideia de que os países estão evoluindo, saindo de uma situação de fragilidade social e indo para o maior desenvolvimento. Então o termo em desenvolvimento passa a substituir o termo subdesenvolvido, né? Por incomodar governantes dos países pobres. Então, isso aqui chega a ser até cômico, né? Porque você mudar o nome, você não mudou a realidade fática. Então, digamos aí, o Brasil era classificado como país subdesenvolvido. Tínhamos características vergonhosas como fome, desemprego, analfabetismo. Isso aqui, esse termo aqui era utilizado nos anos 80. Foi mudado para em desenvolvimento. E aí, o Brasil mudou? Analise, continuamos com índices vergonhosos de analfabetismo, presença da fome. Então, só mudar o nome subdesenvolvido para em desenvolvimento não muda a realidade fática. Contudo, o termo, né, em desenvolvimento, né, é inadequado para a imensa maioria dos países, né, pois estes continuam atrasados. Imagina ali os países do norte da África ou os países subsaarianos. Existem países em desenvolvimento, países que aumentaram bastante sua produção, qualidade de vida de sua população. E o Brasil, a gente pode dizer que está nessa segunda caixa aqui, né? Eu não posso comparar o Brasil dos anos 70 e 80 do século XX com o Brasil que nós vivemos hoje. Mudou muito. Nas primeiras aulas que eu ministrei com vocês, eu disse para vocês que o Brasil tinha, digamos aí, nos anos 80, né? Aqui no Nordeste, seguramente quase que mais de 60% das casas, elas eram as conhecidas casas de taipa, né? Então, feitas de barro, né? Eram casas que não tinham menor salubridade, a maior parte delas não tinha nem banheiro, as pessoas bebiam água que não era tratada. E qual era a consequência disso? A consequência disso era epidemias de cólera dizimando milhares de pessoas. Né? Então, hoje não, mudou e muito, né? A realidade do brasileiro, a qualidade de vida dele mudou. Já estamos no nível de desenvolvimento? Não, né? Ainda temos que remar muito. Né? Creio eu que minha geração não vai ver isso. Então veja só aqui, né? Algumas imagens. Né? Então, como medir as desigualdades? Primeiro, né? Nós temos aqui um termo, né, o PIB, Produto Interno Bruto. Então, o PIB, ele é o principal, um dos principais, posso dizer assim, né, avaliadores do desenvolvimento social, do desenvolvimento econômico de um país, certo? Que é justamente a quantidade total de bens produzidos num país durante um período de tempo, né? Geralmente um ano. Daí porque, quando se vai analisar as economias, os países, dá aquela parcial no jornal, eles avaliam em trimestres, a cada 3 meses. E com essas prévias, de 3 em 3 meses, os economistas já conseguem prever se o país ele vai crescer, quanto é que ele vai crescer, ou se ele vai entrar em processo de recessão ou estagnação econômica. Estagnação econômica, zero, né? Então, aquela situação, o país nem cresceu, né? Nem regrediu.
Recessão econômica é justamente quando o país ele começa a ficar pobre, digamos assim. E como é que isso aí? Isso é refletido na população. Então, se passa um ano após o outro. Então, o ano passado era, digamos, não, você vê em 2016 para cá, porque desde a crise política que gerou então todo um processo. Então, o Brasil atingia lá 14 milhões de desempregados, né, no fim do governo Dilma. 14 milhões de desempregados, uma crise política e econômica enorme. De lá para cá, o país manteve-se em crescimentos tímidos, né? Não foi algo fenomenal, ficava uma média de 1,8% ao ano, crescimento positivo. No entanto, devido às situações, digamos aí, analisando o ano passado, 2020, né? Devido à situação em que nós estamos vivendo, o país regrediu o seu PIB 4,1%, né? Negativo. Então, isso significou o quê? Isso significou que, provavelmente, aquela quantidade de desempregados aumentou. Se a quantidade de desempregados aumentou, então a população empobreceu. Se ela empobreceu, ela não consome. Olha aí a dinâmica da economia, né? Então, o contexto, né, que nós estamos vivendo é de grandes desafios. O que eu posso dizer é que, assim, infelizmente, se a nossa situação é ruim, economicamente falando, teve países que regrediram ano passado, né, teve a recessão, bem maior do que a nossa. Por exemplo, a Argentina caiu 12% o PIB dela, um país aí cai 12%. Né? Os Estados Unidos foram 3 ponto alguma coisa, não me recordo aqui. O Reino Unido, uma queda bem acentuada, regrediu mais do que o Brasil. Então, o contexto em que vivemos é desafiador. O que a gente pode dizer, né, que ele avalia então justamente a produção econômica, a produção de riquezas. Então, refere-se à produção interna. O Produto Nacional Bruto, né, é igual ao PIB mais os recursos que entraram, ou seja, investimentos, recebimento pelas exportações, né, menos os recursos que saem, pagamentos de impostos, pagamento das importações, pagamento de patentes de produtos que é utilizado aqui. Então, esse aqui é o saldo real, né? É mais ou menos aqui como o PIB, ele de certa forma, ele nos engana. Produto Nacional Bruto, não. É mais ou menos assim, você recebe um salário de R$1.000, e você diz que naquele mês, né, tem R$1.000 para gastar, digamos assim. Aí, só que você não incluiu suas despesas. Ali tem feira, tem água, tem energia, tem internet. E aí o que aconteceu? Quando você paga todas essas sequências de contas, sobrou no máximo R$150. Então essa é a sua realidade. A sua realidade não é de R$1.000 capacidade de consumo, não. É justamente do que sobra. Então, o PIB seria mais ou menos aquele montante dos R$1.000, estou utilizando aqui a grosso modo esse exemplo, né? E o Produto Nacional Bruto seria então esses R$150 que sobraram. Então, a renda nacional justamente corresponde, né, ao valor do Produto Nacional Bruto. Então, resulta justamente da soma de todos os rendimentos percebidos, ou seja, recebidos pelas empresas durante um ano. E aí nós vamos entrar em outro dado, que é a renda per capita. Né? Renda per capita, ou renda por cabeça, que é simplesmente, né, a renda média da população. Isso aqui é uma média. Então, o que é isso? Simplesmente pega toda a riqueza do país e divide pela população. E aí você tem uma média. Então, olha aí, ó. Pega aí, né, o PNB,
pelo número de habitantes. E aí o resultado, você tem uma média, né? Novamente, então, essa média aqui, ela não é real na prática, né? Por quê? Porque aqui está passando para nós como se a distribuição da riqueza no país fosse igual. Pegou o que foi produzido e dividiu pelo número de habitantes. E a gente sabe que não é assim. Tem pessoas que ganham milhões, enquanto a maior parte da população sobrevive com um salário mínimo ou até menos de um salário mínimo. Então aqui, né, renda per capita de alguns países, que no ano 2010 tem aí, ó, China, Estados Unidos, Brasil, e aí tá aqui, ó, o PIB, toda a riqueza, né, e a renda per capita. Quando você pega tudo aquilo ali, né, e divide pela sua população. Então, o Brasil aqui, né, nesse período tinha aí uma renda de 10 dólares, 10 mil dólares, perdão, 10 mil dólares e 710. Observem aí sempre, então, a referência, países do norte, países do sul, né? Então, um planisfério que dá um parâmetro melhor de análise geral, certo? Então aqui esses países, observem bem, chama atenção aqui os países da África, né? Os países da África, em que aí você tem aí uma média per capita, né? Entre 100 e chega nem a 3 mil dólares, a maior parte da população, né? Então aqui, pessoal, são países de miseráveis, né? No Brasil aqui, no Brasil não, perdão, na América do Sul, América Latina, você tem aqui os países que estão na mesma situação dos africanos. Os países como Panamá, Nicarágua, e na América do Sul você tem aqui o destaque para Bolívia e Paraguai. Beleza? Só um ponto aqui, ó, como você pode observar, os países que têm maiores rendas per capita, né, acima aí de 15 mil dólares até 45 mil dólares, né, por cabeça, estão aqui concentrados. Você tem aqui os países nórdicos, né, os países centrais aqui da Europa, né, como Suíça. Então vamos aqui. O crescimento, né, ou expansão econômica de um país é justamente o seu ritmo de capacidade de produção de riqueza, certo? Então esse ritmo de expansão econômica, né, aliado aí tem que ser maior, né, do que o crescimento da população. Então significa que essas pessoas passarão a ter uma capacidade de consumo de riquezas maior, né? E isso significa o quê? Diminuição da pobreza. Se o país está em expansão econômica, ele tem capacidade de gerar riqueza. E todos os problemas sociais que virem a surgir, ele tem uma capacidade financeira de resolver. Quando o ritmo da expansão econômica é menor do que o crescimento demográfico, né? Então a população cresce mais do que a economia, então você tem aqui um crescimento econômico negativo e um empobrecimento da população, lógico. Então, fator que deve ser enfatizado aqui é sempre a questão da distribuição da renda. Então, nos países do Sul, você encontra muitos bilionários, né? Muitos bilionários. No entanto, o que acontece? Concentração de renda, ainda tem poucas pessoas e maior parte da população em dificuldades econômicas. Para medir o desenvolvimento socioeconômico de um país, não basta apenas saber a renda per capita, porque a renda per capita trata como se todos fossem iguais, recebessem aqueles recursos, né? Aí eu pergunto a vocês receberam no ano passado 10 mil dólares? Se você calcular direitinho aí, 10 mil dólares
Vamos botar aqui, o dólar está quase R$6, vamos botar a R$5. Então multiplica por 5 dá R$50 mil. E aí? Vocês ganharam no ano passado, receberam o equivalente a R$50 mil? Não, né? Os pais de vocês receberam? Analisem bem que se a maioria dos pais de vocês recebem um salário mínimo, então eles vão receber durante o ano, no máximo aí, 12, 13 mil reais. Né? Se o pai e a mãe, cada um recebe um salário mínimo, então, ao fim do ano, eles tiveram um faturamento durante o ano de, no máximo, R$26 mil. Então, já observem que é destoada a coisa, né? É diferente. Então, veja aqui, ó. Por que a renda nacional? Pois a renda nacional, ela é mal distribuída, a crítica que se faz, né? Numa enorme riqueza... Perdão, aqui, vou voltar aqui a leitura. Uma renda nacional mal distribuída resulta numa enorme riqueza para uma minoria e numa grande pobreza para a maioria da população. Você vai ter aí multimilionários, né? E a maior parte da população em dificuldades, até mesmo para ter pelo menos 3 refeições durante o dia. Então, países desenvolvidos versus países subdesenvolvidos, né? Então, distribuição social da renda mais equilibrada. Eu estou dizendo que num país como os Estados Unidos, num país como a Noruega, não tem desigualdade? Tem, lógico que tem, né? Mas, ou você acha que todo mundo nos Estados Unidos é igual a Elon Musk, né? É igual a Bill Gates? Não. Existem aquelas pessoas de renda mais baixa, lógico, mas, no entanto, elas têm uma qualidade de vida. Tem uma qualidade de vida. E aí, nos países desenvolvidos, então, ocorre então, justamente a concentração da distribuição de renda. Aqui as desigualdades são pequenas, aqui as desigualdades são gigantes. Certo? Distribuição da renda em alguns países. Certo? Então, aqui só um quadro, né, para vocês analisarem melhor. Então, aqui um exemplo, né? Japão, a renda nacional nas mãos de 10% dos mais ricos. São os 10% mais... Perdão aqui. A renda nacional. Os 10% mais ricos, digamos aqui do Japão, tem 21% da riqueza do país. Estou explicando aqui. Os 10% mais ricos da Noruega tem 23% da riqueza do país. Estamos aqui no Brasil, os mesmos 10% da população, né, detém 42% da riqueza do país. Olha aí como é desigual. Né? Então, isso aí tende sempre a se acentuar. Né? Isso reflete em o quê? Em problemas sociais. Certo? Vou avançar aqui. Ou seja, apenas 10% da população brasileira tem o quê? 42,5% de toda a renda nacional. Enquanto que 30% de toda a população nacional detém apenas o quê? 35% da renda nacional. Aqui eu queria mostrar para vocês, então, já que eu falei falei do crescimento, né, do ano passado, das economias do ano passado. Aqui, olhe só aqui esses gráficos, né? Esses gráficos. E aí você tem aqui, ó, países como Brasil. Essa linha aqui, pessoal, é do zero, né? É o zero.
Então, nós crescemos, regredimos 4,1%. Estados Unidos, menos 3,5%. Aí vem aqui, ó, os outros países, vamos fazendo paralelo com outros países. A Espanha, o PIB dela caiu 11%. A Argentina, 12,31%. Países muito ricos, né, como por exemplo, Reino Unido, 9,5%. A Alemanha, 4,9%. Então, aqui dá para você ter uma dimensão do impacto na economia, né, que teve no ano passado, essa problemática que nós estamos vivendo. Então, pessoal, essa foi a nossa aula. Até a próxima. Valeu!